Ok, página 99 na apostila da História da Igreja, e nós estamos nessa página no número 23, Concílio sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica, ou seja, CMFB, algo que aconteceu em 1987. Deixa eu fazer minha pergunta, quem tem mais valor, o homem ou a mulher? Levanta a mão se você acha que o homem tem mais valor. Levanta a mão se você acha que a mulher tem mais valor. Interessante tudo isso. Ok, vamos, antes de entrar nessa parte histórica que para muita pessoa é polêmica, o homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Os dois são pecadores, os dois são salvos pela graça, os dois merecem o inferno, os dois podem ir para o céu. Mas, saindo da questão do valor, o homem e a mulher têm papéis diferentes, têm naturezas diferentes. Eu sei que isso é óbvio, e ao mesmo tempo há tanta mudança hoje em dia que há confusão e discussões sobre isso, nas escolas, nas universidades, na política, em casa e agora até nas igrejas. Deixa eu também falar algo para vocês. O modernismo que continua até hoje procurando infiltrar as igrejas e está conseguindo infiltrar muita igreja, quer largar confiança na Bíblia, quer colocar a Bíblia numa prateleira dizendo a Bíblia talvez fosse algo bom para os tempos antigos, mas hoje nós temos uma cultura melhor e nós não precisamos depender tanto da Bíblia. Então, nós entendemos hoje que o homem pode fazer isso, ou a mulher pode fazer isso, ou nós não precisamos dividir os sexos. Não, na verdade, todo mundo é completamente igual. E a coisa ficou muito feia, na verdade. Há muita pessoa confusa. Eu sei que nessas últimas décadas esse problema cresceu bastante. Então nós estamos no fim da história da igreja quanto a essas aulas, né? E precisamos considerar o impacto especificamente do feminismo. Eu sei que existe machismo, mas também existe feminismo, e é a parte do feminismo que realmente está impactando a sociedade hoje em dia e impactando as igrejas hoje em dia. E eu sei que uma boa parte da sociedade, e até dentro das igrejas, fala que o feminismo é bom porque está liberando a mulher para ser o que ela consegue ser. E eu entendo isso, e infelizmente o próprio machismo, que é o oposto, criou esse problema do feminismo hoje em dia. E é um problema o feminismo, porque não está simplesmente querendo, vamos dizer, ressuscitar o valor da mulher, mas está querendo colocar a mulher no papel do homem, ou até tirar da mulher a feminilidade dela, para ela ser tipo uma cópia do homem, infelizmente. Mas então, nós vamos entrar na Bíblia, Deus permitindo, para ver estas coisas. O que eu gostaria de fazer agora é entrar na história dessas coisas aqui em número 23. Então, no ano 1987, um novo termo, uma palavra foi usada pela primeira vez. Essa é a palavra complementarismo. E esse evento que criou essa palavra era o Concílio sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica. Então nós queremos entender esse concílio, o que aconteceu, quem estava lá, etc.
Mas vamos voltar um pouco mais na história para ver alguns outros eventos que tinham acontecido. Nós sabemos que durante o primeiro grande despertamento e o segundo grande despertamento nos Estados Unidos, que mulheres já começaram a falar mais nos cultos, etc. Então isso já estava começando naquela época, mas no século XX virou algo bem mais polêmico. E certos pastores, especialmente pastores evangelistas e outros que eram fundamentalistas, notavam como as mulheres estavam tomando posições de autoridade dentro das igrejas. E um fundamentalista quer ser super bíblico. Tudo que ele faz vem da Bíblia. Se não é da Bíblia, então é melhor não fazer. Então, ele começou a notar que a Bíblia fala que não é para a mulher fazer isso. Mas as igrejas estavam permitindo. Então, o fundamentalista, ele começou a pregar contra isso e isso causou problemas, mas foi o certo. Tá bom, vamos ver aqui. Letra A. 4 décadas antes do concílio, em janeiro de 1941, ou seja, o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial. Não é o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, foi o ano que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, mas o evangelista fundamentalista bem influente John Rice, ou João Rice, publicou o livro, e olha o nome do livro, Cabelo Curto, Esposas Mandonas e Mulheres Pregadoras. Então, esse era o livro dele, e em inglês, Bobbed Hair, Bossy Wives and Women Preachers. E hoje em dia você vê um título desse e você fica meio assim espantado. Olha só, mas eu vou falar para vocês, os fundamentalistas daquela época, eles não brincavam não, eles falavam exatamente o que eles estavam querendo pregar. E John R. Rice, eu já li livros dele, e tem uns bons livros. Ele tinha um jeito muito carinhoso, muito amoroso, mas ao mesmo tempo, quando ele precisava repreender, ele não diluía o que ele queria falar. Então ele escreveu esse livro chamado Cabelo Curto, Esposas Mandonas e Mulheres Pregadoras. Inclusive, esse é o homem principal do jornal fundamentalista por muitos anos, que existe até hoje. Que eu esqueci do nome agora. Como que é? A Espada do Senhor, isso, The Sword of the Lord, eu esqueci, mas é isso mesmo. E o nosso pastor lá, ele fazia parte do jornal, e tem vários fundamentalistas de lá. Então esse homem era bem conhecido, bem conhecido. Inclusive ele era basicamente o melhor amigo do pastor da maior igreja batista independente no mundo, que tinha milhares e milhares de membros, perto de Chicago. E esse homem muito influente, inclusive esse homem influenciava até certas coisas políticas nos Estados Unidos. Então nós não podemos diminuir o nome desse homem. E esse mesmo homem que se separou do evangelista Billy Graham, porque Billy Graham se tornou evangélico e até neo-evangélico em certas coisas, e John R. Rice, esse outro, era o fundamentalista, ele falou, não, eu não vou para aquele caminho. Eu preciso me separar dos modernistas, não me juntar com os modernistas, ou os católicos, mormons, etc. Então, é esse homem que era o fundamentalista, e ele lutava nesse livro, e com outras coisas que ele falava e fazia, ele lutava especificamente contra a atitude, note essas palavras, a atitude rebelde do feminismo. E eu sei que hoje o feminismo se veste como uma coisa libertadora para a mulher. Mas se você compara a Bíblia, nós queremos dar toda a liberdade para a mulher. Ela é a ajudadora idônea
para o homem. Mas quando a mulher não quer aceitar que ela é uma mulher, ou não quer aceitar o papel da mulher, é rebeldia, especificamente contra a vontade de Deus. Então esse homem aqui escreveu esse livro e explicou, é rebeldia. Não é certo, não é bíblico, Deus não quer isso. Mas vocês querem mudar seu cabelo, sua roupa, seu lugar no mundo para ser igual ao homem, porque você consegue. Então ele escreveu esse livro. O conteúdo do livro é uma análise do que a Bíblia fala da mulher. E eu não estou aqui para defender ele, mas eu vou falar, eu li. E não é um livro de ódio, não é. Ele basicamente faz o que nós fazemos nos nossos estudos. Nós vemos o que a Bíblia fala e nós comparamos a Bíblia com o que as pessoas falam e nós optamos por aceitar a Bíblia. E é isso que ele basicamente faz. E o título é pesado, vamos dizer. Mas lembra, o foco dele era lutar contra a rebeldia do feminismo. Mas, afinal de contas, nós que somos bíblicos, nós podemos ler o livro, comer o peixe, cuspir os ossos e falar, olha, ele realmente ensina o que a Bíblia fala sobre o homem e o papel dele, a natureza dele, a mulher, o papel dela e a natureza dela. Mas a sociedade rebelde fala, não, esse é um livro de misoginia. É aversão contra as mulheres. É uma coisa feia, é ódio. E na verdade, eu sou testemunha desse livro e de outros também, não é? Porém, deixe-me agora acrescentar algo para o que eu estou enfatizando nesse momento. O título em si, deixe-me tentar mostrar para vocês algo que é histórico e acontece. Se eu tenho conhecimento bíblico aqui, mas eu tenho um jeito, como por exemplo o nome desse livro, Esposas Mandonas, né? Alguém que vai me seguir talvez não tenha todo o conhecimento, não tenha a mesma, vamos dizer, maneira graciosa de lidar com tudo. E vai adotar o que o título comunica, sem ter a mesma atitude e experiência e autoridade de Deus. Eu pessoalmente acredito que uma corrupção aconteceu no movimento fundamentalista. Uma corrupção na qual a nova geração de fundamentalistas adotou uma maneira não branda, mas feia de lidar com a rebeldia do pecado, sem ter a mesma base bíblica. Era mais ou menos uma base dentro dos nomes e do ambiente fundamentalista. Vocês estão me entendendo? Ou seja, havia uma tradição que ficou mais importante para os fundamentalistas da nova geração do que a própria Bíblia, em várias partes do fundamentalismo. Eu não digo que o fundamentalismo se tornou 100% fariseísmo ou só dos fariseus. Mas hoje, quando eu converso com muitos, que eu sou fundamentalista, e eu noto que certas pessoas ficam rígidas na questão de um dogma, de algo que na verdade é uma tradição, e a Bíblia não fala exatamente aquilo. E se você não concordar 100%, então você é herege. E na verdade a Bíblia nem fica tão explícito em certas áreas. E nós precisamos ter certa cautela.
Então eu não sou contra esse livro nem esse homem, mas eu sei como certas partes do ministério dele e do ministério de outros, como por exemplo um homem chamado Jack Hyles, produziram algo que não era a mesma coisa. Era algo mais superficial e criou um movimento que perdeu sua influência nas próximas décadas. E parte disso é a misoginia de certas gerações do fundamentalismo, onde quando você conversa com esses pregadores, eles realmente têm ponto de vista, um modo de pensar que a mulher é inferior, ela é ruim. E hoje na sociedade mundana, tem Red Pill e homens indo para seu próprio caminho, e tem uma terceira, os incels, e esse tipo de coisa. Mas até entre os irmãos da igreja tem homens com uma ideia que a mulher é mais problemática do que útil. E infelizmente há uma geração de fundamentalistas que eu acredito perdeu a batalha contra o feminismo porque não entendeu como lidar com a rebeldia do feminismo. Infelizmente. Vamos continuar aqui. Em 1973, uma mulher chamada Marabel Morgan publicou um livro chamado A Mulher Total, ou seja, The Total Woman. E eu já vi esse livro, mas eu só li partes dele. Na questão de sucesso, foram vendidas 500.000 cópias no primeiro ano desse livro. Esse livro ficou extremamente influente em certas partes da igreja cristã, na igreja evangélica, fundamentalista, etc. Se tornou o livro de não ficção mais vendido, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em 1974. Só para vocês terem uma ideia da influência desse livro, do sucesso nas vendas. 10 milhões de cópias foram vendidas ao longo da sua vida. Ok, então, Marabel, que escreveu esse livro, ela tinha tanto sucesso que ela fundou uma empresa para ajudar especificamente outras esposas cristãs com o seu casamento. Ela falou: eu tinha um sonho de um certo tipo de casamento e meu casamento só piorava. Então ela comprou um monte de livros e leu a Bíblia e ela falou: eu quero ter um bom casamento com meu marido, o que eu devo fazer? E ela chegou à conclusão que ela deve fazer o máximo para quando o marido chegar em casa do trabalho, de ela estar cheirosa e linda e basicamente submissa a ele de todas as formas. E ela fez isso, o tópico central desse livro, A Mulher Total. E através dos seminários dela, porque ela fazia seminários também, havia 15.000 pessoas formadas, incluindo a cantora Anita Bryant e as esposas de Jack Nicklaus e Joe Frazier, e as esposas de vários jogadores profissionais de futebol americano, especificamente no time Dolphins. Então, ela realmente, inclusive há certos seriados e tudo na TV, pelo menos daquela época, que falavam de certas coisas do livro dela, falando mal, zombando dela, zombando essa ideia da mulher ser submissa, mas era o foco. E ela falou através da Bíblia, do que a Bíblia fala sobre uma mulher submissa. Eu ganhei de volta o meu casamento, e alegria, e paz, e tudo. Ela escreveu sobre isso com alegria. O foco do livro era o melhoramento do casamento pela submissão da esposa, e a autora exortava a esposa a ser o que o marido goste para ganhá-lo.
vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero mostrar para vocês uma das passagens que serve como uma base do livro dela. Ok? Então, a 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. E você pode ler até versículo 6 para ver o que a mulher deve fazer, mas nós estamos vendo aqui a ideia dela era bíblica. Se você não é bíblico, se você não valoriza a Bíblia, então o feminismo vai levar você a rejeitar essa mulher, o livro dela e a Bíblia. Mas a Bíblia diz aqui, se uma mulher casada tiver marido ruim, a melhor coisa que ela pode fazer é manter um espírito manso e quieto, fazendo o certo de uma forma submissa, honrando a Deus, para não manipular o marido, mas para ganhar o marido para ela e para Deus. Não é uma garantia, mas é a melhor forma de fazer isso. Então, o livro dela basicamente coloca em prática isso. Ela tinha na mente dela, antes desse livro e de tudo que ela estudou, que o marido basicamente precisava merecer ela e ela tinha certos direitos, esse tipo de coisa. E ela chegou à conclusão, não, eu preciso honrar meu marido, amar meu marido. Ela fala que é bom para a mulher falar, eu admiro você. Fala isso para o marido, eu admiro você. Ela fala, mesmo se ele não fizer tudo certinho, e isto ajuda ele. E se eu não me engano, um exemplo que ela dá de um marido, eu acho que um dos jogadores do futebol americano, ele focava tanto no jogo, e ela falava, a esposa aprendeu essas coisas e falava certas coisas, e ele ficou tão contente com ela, pela atitude dela, ele falou, eu estou tão feliz com você, se você falar para eu parar de jogar futebol, eu vou parar. Então, ela fez, ao invés de ficar bravo com ele e criticar ele e ficar blá, 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 para ele parar de jogar, ela acabou admirando ele e amando ele, e o resultado, ele falou, se você quiser, eu vou parar mesmo. E muita pessoa criticava ela, mas ela também influenciava muitas pessoas através dessas ideias, e novamente, pode existir muita discussão sobre isso, até discussão feia, mas nós vemos como Marabel Morgan pegou essa ideia da Bíblia. Mas ainda que os esforços dela fossem impactantes, a influência do feminismo nas igrejas não sumiu. E não sumiu mesmo, continua, claro, até hoje. Agora, letra C na página 100. Letra C na página 100. E nós vamos ver o que aconteceu em 1987. Algo importante especificamente por causa de uma palavra que foi usada. E como o Espírito mudou na questão de algo, vamos dizer, mais do jeito dos evangélicos, menos do jeito dos antigos fundamentalistas. Ok? Então, letra C aqui. Em dezembro de 1987, o recém-formado Concílio sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica se reuniu em Danvers, Massachusetts, para lidar com o papel de homens e mulheres no ministério. Os participantes, sendo evangélicos, procuravam estabelecer o ensino bíblico sem a linguagem provocativa dos fundamentalistas anteriores, como John Rice. Então, eles notaram, o feminismo não está indo embora. As mulheres estão ocupando lugares ou posições de autoridade nas igrejas. Nós
vemos como a Bíblia fala contra isso, mas nós não queremos manifestar a atitude dos antigos fundamentalistas. Então, vamos fazer um concílio, vamos para um certo lugar e vamos conversar sobre isso para poder chegar a uma conclusão e tentar influenciar as igrejas para elas chegar a uma conclusão que deve ter uma certa ordem, homem, mulher, sem perder o valor do homem, sem perder o valor da mulher. Então eles queriam manter algo, eles consideravam bíblico, sem ser do jeito dos fundamentalistas, ok? Vocês estão entendendo? É isso que aconteceu. Então, as pessoas principais desse concílio eram os autores, pregadores e teólogos John Piper, Wayne Grudem, Susan Foe e Wayne House. Eu sei que pelo menos John Piper é extremamente influente aqui no Brasil, ele está vivo ainda. Um homem muito escutado, né, assistido, ele é um teólogo mesmo, né, o jeito dele e tudo. Mas ele cai no grupo de evangélicos. Ele vem de uma família fundamentalista. O pai dele era um pregador fundamentalista. E ele, teologicamente falando, é mais ou menos um homem fundamentalista. Só que o jeito dele é mais ou menos evangélico. E outra discussão sobre todos esses termos, mas já lidamos com essas coisas nas aulas anteriores. Mas enfim, em 1988, o próximo ano, a Declaração de Danvers foi publicada, resumindo a visão geral do concílio. Então, uma declaração. Nós estudamos a questão do feminismo na igreja e a mulher no ministério, escrevemos um documento com vários pontos. E essa é a nossa declaração sobre o homem e o papel dele, e a mulher e o papel dela, no mundo, na sociedade, na igreja, etc. Na declaração, eles cunharam o termo complementariano, para representar o ponto de vista deles. Esse termo entra em contraste com o termo feminista igualitário, porque diz que nem tudo é igual entre homem e mulher. Então, hoje em dia, se você prestar atenção nesse assunto do feminismo nas igrejas, as igrejas evangélicas e muitas igrejas fundamentalistas também vão usar essa palavra, complementariano, ok? Então, se vocês quiserem marcar, essa palavra foi usada a primeira vez nesse contexto em 1988, ok? Eu não digo isso para dizer que o conceito não existia antes, existia. Mas esse grupo queria definir a teologia bíblica na questão da mulher e do homem. E eles chegaram a usar esse termo. E agora eu vou dar outros termos para vocês para mostrar por que eles escolheram essa palavra complementariano, ok? Então, igualitarismo é a filosofia feminista que procura colocar a mulher no papel bíblico do homem e eliminar o sistema patriarca. Para o feminismo, o sistema patriarca, onde o homem é o líder, é abominável para os feministas. Abominável. É horrível. É a pior coisa. Então, eles têm esse termo, igualitarismo, que é basicamente dizer que não há diferença nenhuma entre homem e mulher. Hoje em dia, essa ideia de igualitarismo ficou tão grande que agora eles falam que homem pode ficar grávido e todo tipo de coisa hoje em dia. Não existe uma separação. E agora pessoas até falam, eu não sou homem nem mulher.
Tem pessoa que fala, eu sou, sei lá, alce, que sou um animal, todo tipo de coisa ficou louca. Mas nós não acreditamos nessas coisas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia deixa muitíssimo claro, existe o homem e a mulher. Então, igualitarismo nós não podemos usar, ainda que nós acreditemos que o homem e a mulher têm o mesmo valor. Os dois têm o mesmo valor. Então, esse grupo falou, nós não podemos usar, vamos usar complementarismo. É a filosofia do CMFB que reconhece os papéis bíblicos diferentes do homem e da mulher, a fim de mostrar que, entre outras coisas, não é para a mulher ser pastora, porque é um papel masculino, ok? Então, eles falaram complementarismo. A ideia é, sim, os dois são diferentes, mas de uma forma boa. O que o homem traz para a igreja, o que o homem traz para a família, o que o homem traz para a sociedade, é bom. E o que a mulher traz para a família, a igreja, a sociedade, também é bom. As duas coisas são boas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e vamos juntar os dois para ter algo bom e completo. Beleza, essa é a ideia deles. Por que eles escolheram esse termo e não o termo tradicionalismo? Eles falaram, nós não queremos usar o termo tradicionalismo. É um dos termos evitados por eles, porque implica a ideia de que a Bíblia não pode ser usada para questionar as tradições da igreja. Ainda que o ponto de vista tradicional seja que o homem e a mulher têm papéis diferentes na igreja. Então, eles consideravam a palavra tradicional, né? Nós acreditamos na tradição da igreja que o homem é uma coisa e a mulher é outra coisa. Mas daí eles pensavam, não, mas não é só tradição mesmo, é a Bíblia. Se a gente só falar da tradição, alguém vai poder dizer, não importa o que a Bíblia fala, é nossa tradição. Não é isso. Então eles não querem usar. Para mim, esse ponto de vista é sábio. É sábio. Vamos continuar. Também eles não querem usar hierarquismo. Um dos termos evitados por eles também, porque implica que o homem tem mais valor do que a mulher, ainda que haja uma hierarquia na igreja. Porque a Bíblia deixa bem claro que o homem, o marido, é a cabeça da mulher, uma hierarquia. Mas eles pensaram, se a gente usar hierarquismo, vai dar a ideia que nós estamos colocando superioridade de valor no homem. E não é isso, então nós não queremos usar. Então qual é o termo que eles decidiram usar? Complementarismo. É interessante, mas quando você considera o que aconteceu nesse concílio, faz-nos lembrar de, por exemplo, quando as pessoas debatiam Jesus, Maria, ela é a mãe de Deus ou a mãe de Jesus? E se você falar que ela é a mãe de Jesus, isso quer dizer que ela é superior a Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é Deus. Vocês estão comigo? Tipo, dá um debate na cabeça o que devemos ou não devemos falar, e isso causa grandes problemas na igreja. Né? E uma pessoa falou, não, eu acho que ela é a mãe de Cristo. Mãe de Cristo. Ok, bom, mas isso causa outros problemas também. Então, agora nós estamos vendo como esse grupo chegou a certas conclusões. Eu me lembro quando eu trabalhava na igreja que nos enviou para cá, com meu pastor e com homens da igreja, nós tivemos, vamos dizer, concílios internos da nossa igreja para considerar certas coisas, decisões. E uma vez o meu pastor falou para mim, ele falou, John, nós devemos ter uma conferência de missões ou uma conferência da missão? E eu fiquei assim no escritório dele pensando, conferência de missões, conferência da missão. Eu falei, pastor, eu acho que é conferência da missão, porque é uma missão só, a missão que Jesus nos deu. Ele falou, amém. E nós usamos conferência da missão, né?
da missão global, algo assim, tudo no inglês, né? Mas eu me lembro disso, a gente estava debatendo qual seria a melhor palavra para a conferência, o que nós acreditamos. E essas coisas vão continuar. Agora, hoje, 2023, estamos conversando sobre feminismo na igreja. Se o arrebatamento não acontecer, nas próximas décadas, nós vamos ter que lidar com outras coisas. Por exemplo, a inteligência artificial. O que é ser um ser vivo e consciente? Antigamente a gente não precisava pensar muito nisso, mas agora quando você pode conversar com o computador e tem até emoção, porque quando eu converso, esses dias, foi ontem, eu estava conversando com Bing, né? E Bing fica meio bravo às vezes com a gente, quando não concordo com você. Eu falo, vamos concordar para discordar. Falo, tudo bem, mas eu quero que você respeite a minha opinião também, eu vou respeitar a sua. É um computador falando isso para mim. Inteligência artificial. Né? E eu sei homens que têm um parafuso a menos, vão desenvolver relacionamentos românticos com robôs que têm inteligência artificial. Eu sei que vai acontecer. E daí pessoas vão debater se devemos matar um robô, todo esse tipo de coisa, e a coisa vai longe. Vocês acham engraçado agora, mas a gente achava engraçado debater o que é homem e o que é mulher. E hoje é o debate. E se mulher ou se homem pode ficar grávido. Agora pessoas falam que homem pode ficar grávido. Então a igreja que nunca nem pensava em pensar sobre essas coisas, agora precisa definir os seus termos. E é isso que aconteceu, e o termo complementarismo foi inventado em 1988. E ficou, e muitos usam o termo. Eu acho bom o termo e a ideia, mas vamos continuar. Alguns teólogos argumentam que o CMFB ainda falhou de ser 100% bíblico, porque faz distinção somente dos papéis e não das naturezas dos sexos. Vou tentar explicar isso, vamos ler os pontos embaixo desse ponto. A Bíblia não nega a possibilidade de uma mulher conseguir fazer várias coisas que são do papel masculino. Por exemplo, a mulher que era uma juíza chamada Débora, uma profetisa até. Mas a Bíblia também estabelece que a natureza da mulher é a mais apropriada para outras coisas, como, por exemplo, o terno cuidado de crianças. O problema é quando uma mulher, presta atenção, quando uma mulher sacrifica a natureza feminina que Deus deu para ela, para fazer o que é do papel masculino. A Bíblia nunca fala que a mulher não é capaz de fazer o que o homem consegue fazer. Nós sabemos que fisicamente tem certos limites e em outras áreas, mas a mulher, ela consegue ser líder, ela consegue pregar, ela consegue abrir a boca e falar de Jesus, com certeza ela consegue. Ela consegue mandar, eu sei, eu sou casado, eu sei que a mulher é capaz de fazer certas coisas. Porém, o problema, estou brincando, amor, tudo bem? O problema, eu preciso falar isso porque ela vai me matar, lembra como eu falei? Ela é capaz. Mas, quando ela precisa sacrificar a feminilidade dela para ser aquilo, ela basicamente se coloca num lugar fora da vontade de Deus. Deus fez você mulher, homem ou mulher? Mulher. Então, viva uma vida que não precisa sacrificar a sua feminilidade, sua natureza. Tem natureza e papel. E o mesmo pode ser dito sobre o homem que sacrifica a sua masculinidade para fazer o que é do papel feminino. Eu posso dizer para minha esposa, trabalha
seja advogado, seja outra coisa na cidade, eu vou ficar em casa com as crianças, eu vou cuidar das crianças e tudo. Eu consigo fazer isso, sim. Mas até um certo ponto vou ter que sacrificar a minha masculinidade para fazer isso. Especialmente se eu vou mostrar o carinho feminino que uma criança precisa da sua mãe. E eu tenho outro jeito, né? Que eu sou diferente.